Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Eu quero compartilhar com você hoje alguns pontos de uns temas que nós estamos ministrando na nossa escola de profeta, aqui na nossa base, nas nossas torres de oração que nós temos aqui no estado do Paraná. E alguns pontos desses temas que nós falamos aqui, nós colocamos aqui no nosso canal. Hoje eu quero falar um pouco sobre o caráter da perseverança, o caráter de perseverança. Um caráter de perseverança e a perseverança de caráter. A perseverança é o fio, é o corte, é a agudez da oração. Vamos ver um texto que está em João 17,4. Lá diz o seguinte: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. Veja bem, eu acredito que essa seja a declaração mais poderosa que alguém pode fazer ao terminar sua vida. Se existe alguma coisa que determina se estamos preparados para morrer, isso foi dito aqui, nesse texto. São palavras que afiadamente cortaram a pesada situação espiritual que pairava sobre Jesus. Se você perceber, ele estava passando por um terrível momento, e esse era um momento profético. Um momento em que Jesus teria que enfrentar a morte. E essa declaração que ele fez fendeu as trevas que tentavam separá-lo do Pai. Vamos entender essa postura de caráter aqui. Porque essa postura de Jesus determinou o curso da sua vida na plena vontade divina. Ele seguiu, ele prosseguiu e ele conseguiu concretizar todo o plano de Deus. É o que o texto está dizendo. Tá? Aqui Jesus define a atitude de glorificar o Pai na terra através da capacidade de perseverar, através da capacidade de ir até o fim. Ele diz: está consumado a obra e o chamado recebidos pelo meu Pai. Tudo foi completado. Então você vai ver que a vida de Jesus na terra não foi interrompida pela morte. Não foi. Quem anda no propósito, a morte não pode interromper. Existem até algumas canções que quem tem promessa de Deus não morre, não morre, não morre, não. Eu não diria dessa maneira. Se você estiver no propósito, a morte realmente não pode interromper as promessas de Deus. Mas um homem que sai do propósito, sai dos planos de Deus, pode até cantar: quem tem promessas de Deus não morre não. E tem a fé de Abraão. Pode ter a fé de Abraão, pode ter tudo que você pensar, mas se sair do propósito, a morte pode interromper sim. Porque aqui, neste caso, Jesus, ele completa toda a obra, ele persevera no propósito, ele vai até o fim, entende? E ele diz: está consumada a obra, tudo foi completado. A vida de Jesus na terra não foi interrompida, ele completou sua tarefa, ele cumpriu todas as escrituras. Na verdade, ele atropelou a morte, ele conquistou a salvação do homem, ele entrou na glória eterna. Isso o estabeleceu em uma posição eficaz de intercessão, uma posição perene, eficaz de intercessão por nós. Isaías 53:12, porquanto derramou a sua alma até a morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Aqui nós vemos o espírito da obediência, é a essência da perseverança. Então não existe obediência sem perseverança, não existe perseverança sem obediência. Também é importante mencionar aqui, meus irmãos, que o que distingue a perseverança da obstinação é a obediência. E a palavra obediência é originalmente traduzida do termo dar ouvidos. A obediência ela está ligada à nossa audição espiritual.
Para obedecer, temos que ouvir. Então você percebe rapidamente quem é que tem fé e quem é obstinado. Uma pessoa que tem fé realmente, ela para ouvir, ela ouve conselhos, inclusive. Uma pessoa obstinada, ela não para ouvir a Deus, muito menos ouvir um conselheiro, ouvir um pastor, um líder. Ela não ouve. Então você tem que ouvir. Para obedecer, você tem que ouvir. Sem uma perspectiva correta de obediência, o nosso potencial de disciplina é canalizado de forma prejudicial. Então você vai ver a declaração de Jesus na oração sacerdotal, em João 17, versículo 4, que vai embutir 3 aspectos fundamentais da obediência. No primeiro aspecto ele fala, eu glorifiquei-te na terra. Segundo aspecto, tenho consumado toda a obra. Terceiro aspecto, a obra que me destes a fazer. Então a obediência aqui no primeiro aspecto, quando ele fala glorifiquei-te na terra, começa na motivação de glorificar a Deus. Vocês estão entendendo? Se não tiver essa motivação de glorificar a Deus, você já perdeu a batalha. Você já saiu do propósito. O primeiro aspecto da obediência é motivacional. Então existe, melhor dizendo, exige aqui uma vitória sobre a concupiscência de aceitação. Porque a vanglória é algo que normalmente está encardida em toda a motivação humana. E ela pode comprometer aqui, queridos, fatalmente, o curso da vida, o destino, o propósito de Deus para você. Entende? Agora, nós precisamos constantemente retomar o referencial de glorificar a Deus. Entende? Se nós quisermos ver o seu agir, nós temos que ter essa motivação primordial, que é glorificar o Senhor nosso Deus. Foi o que ele falou, eu te glorifiquei na terra. Então o primeiro inimigo aqui a ser vencido é o teu ego, é o nosso ego. Tá? É o nosso ego. Porque nós temos, essas artimanhas vêm de Satanás e nós aderimos isso. Essas estratégias de dependência emocional e vanglória. Principalmente pessoas que têm dons de revelação, dons de revelar a identidade, dons de revelar, né, o oculto, isso atrai as pessoas. Mas se a motivação não for para glorificar Deus na terra, esquece. Esquece. O segundo aspecto, nesse texto de João 17, a partir do versículo 4, ele fala que consumou a obra, toda a obra. Então, obediência é você não só dizer que vai fazer e começar a fazer, mas é terminar, é ir até o fim em tudo aquilo que Deus designou. Tá certo? A vida de muitas pessoas se resume em uma coleção de falsas promessas, de obras ou coisas começadas e inacabadas. Você precisa romper isso. Nós precisamos romper isso. Né? Nós deixamos de perseverar naquilo que Deus nos confiou. Entende? E isso vai pecar contra o espírito da oração do justo. Ela vai debilitar o caráter de perseverança e ela inibe a fé. Deus certamente ouve as orações, mas apenas responde à fé. Guarde isso. Deus responde, Deus ouve orações, mas apenas responde à fé. Tá? O terceiro aspecto desse versículo, versículo 4 de João 17, ele fala que é a obra que me desses a fazer. Então a obediência é principalmente você não fazer o que Deus não lhe mandou fazer. Você não pode fazer o que Deus não mandou você fazer. Jesus consumou a obra que o Pai lhe deu para fazer. E não aquilo que o Pai não lhe deu. Isso pode parecer uma coisa óbvia. Mas aqui, nesses textos, é impressionante como existe tantas pessoas fazendo tudo, menos o que Deus mandou. Então, dessa forma, podemos ser candidatos, em potencial, a fazer a obra de Deus sem Deus. E até mesmo podemos entrar em oposição a Deus. Fechando aqui, para não estender muito os vídeos que nós colocamos no nosso canal, no máximo de 10 a 12 minutos, nós temos que ter um posicionamento nesses 3 aspectos, porque isso vai revolucionar a nossa vida espiritual. Nós ganhamos sobrenaturalmente um discernimento profundo na oração, que vai tornar a oração afiada.
vai tornar ela cortante, penetrante, diante das resistências impostas pelo mundo espiritual, nos momentos mais críticos da nossa vida. Então Jesus termina a sua vida em uma cruz, sem nenhum sinal de sucesso, se fez pobre, perdeu sua reputação, crucificado nu entre dois ladrões, não estudou em uma grande escola, recusou o sucesso político, a vida nos palácios, mas ele demonstrou seu poder, abrindo mão de tudo isso e consumou a vontade de Deus. Essa é uma forma estranha, mas é genuína, que traz o verdadeiro sucesso para as nossas vidas. Eu termino esse vídeo, então, dizendo para você, Paulo, crucificado, ele diz, eu combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Nos próximos vídeos nós vamos falar sobre bom combate e o mau combate. Mas por hora eu deixo para você meditar sobre os aspectos da perseverança, o caráter de perseverança. Aqui está um grande segredo para a nossa oração ser cortante, penetrante e afiada. Amém? Deus abençoe e até um próximo vídeo, em nome de Jesus.